De volta com Mulher Demais, Sheila, a gente estava falando sobre os descontos que são permitidos e você já explicou de linhas gerais, né? A questão do INSS, a questão do Vale Transporte, que aí o trabalhador contribui com 6%. Exatamente, ok. pode descontar. Mas a gente pode falar de muitas conquistas, né, com relação a esse tema. A gente tem uma artezinha aí que vai facilitar essa compreensão, até porque, por exemplo, salário, gente, a gente tem um piso no Brasil, né, que é o mínimo. Isso é o mínimo mesmo, que é o salário mínimo. Então, inferior a isso, não se pode pagar. Então, assim, você pode pagar mais, né, até por uma questão de poder aquisitivo, a quantidade de trabalho, e aí você pode pagar mais. Mas menos que isso no Brasil não dá. Isso a jornada de trabalho, né? Exatamente, é 8 horas. A questão aí é a gente só controlar o que passar da hora extra, né, que é uma convenção entre as partes, mas tem que ser controlado se vai ou não trabalhar, porque vai até as 44 horas semanais, se eu vou utilizar o trabalho no sábado, e aí você organizar a quantidade de horas em relação a isso. A redução também dos riscos inerentes ao trabalho, né? Higiene, segurança, isso tudo tem que ter. Você tá com a vista melhor do que a minha, Não é que eu tô lendo naquela grande, viu? Eu tô boa não, tô lendo naquela ali, ó. E tem ali também reconhecimento das convenções, a gente já falou isso, os acordos coletivos também, o trabalho que não pode ser, a pessoa não pode trabalhar, dos 18 anos tem que ter exatamente essa questão do menor aprendiz, né? E até isso, ó, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. E de qualquer trabalho que não seja menor aprendiz de 16 anos, né? Então, eu posso ter um menor aprendiz na minha casa com... Em relação a doméstico, eu acho meio complicado, mas há uma possibilidade, né? A grande questão aí são os riscos, né? O horário noturno, a questão de saída. Melhor não arriscar, é melhor né? não arriscar. Tem algumas perguntas que chegaram pelo Zap e pelo telefone também. A Natália, do Cabo Branco, ela tá querendo saber como contratar uma empregada doméstica. Qual é o caminho legal que ela tem que fazer para regulamentar, para deixar tudo certinho? Olha, o primeiro desafio é conseguir uma. É verdade. É meio difícil, tá difícil. Eu sei que eu passei por isso. Olha bem, a grande questão que é de extrema importância, gente, é referência também. Você tem alguém te indicou, pergunta se tem referência e ao contratar, a primeira coisa, fez a primeira entrevista, pegou referências, conversou, estabeleceu, porque olha bem, é um contrato também. Como a gente comentou, ela tem que trabalhar 8 horas por dia até 44 semanal. Você vai fazer de alguma forma, não deixa de estar falando e ajustando um contrato entre as partes. O horário que ela vai entrar, o horário que ela vai sair, entendeu? Qual o intervalo de almoço que ela vai ter? É de 2 horas, é 1 hora, é de meia hora, né? Vai compensar na hora de sair. Então, todas essas questões você vai ter que conversar na hora da entrevista. É essa que você quer. As condições dentro da legalidade, o que eu vou querer é essa aqui, são essas. De forma muito clara. Você tem que deixar isso muito claro. Qual é o contrato, qual é o conteúdo do contrato. Fazendo assim, estabelecendo essas regras, você vai pegar a carteira de trabalho já no primeiro dia que ela for trabalhar, você já vai pegar a carteira de trabalho dela, você vai assinar a carteira dela exatamente com o valor do salário que você vai estar pagando. E aí é um contador, ou se você já tiver noção, ou seu esposo tiver noção... Tem uns sindicatos que funcionam, né, de empregadas domésticas, facilitam a vida. A grande questão é, ela tem que, para você fazer a contribuição, para pagar o FGTS, toda a regulamentação, é necessário ter o cadastro no E-Social. Então, para isso, eu sinceramente nunca arrisquei fazer, né? Eu delego isso para um contador mesmo, porque eu acho meio complicado e eu não gosto de cometer falhas. Deixa eu dizer uma coisa aqui de quem contratou e de quem teve que fazer desligamento recente. Procura ou um contador, ou procura um serviço de sindicato. Aqui uma pessoa tem dona legal, tem uns outros aí. Exatamente. Eles resolvem tudo pra você, você só fica... Porque depois você não tem que estar preocupando, porque tudo... Ó, se você pega a carteira de trabalho dela, você tem que ter um prazo pra devolver. Aí ela assina que você pegou e você... É um monte de burocracia. O governo vendeu a ideia de que o E-Social é uma coisa muito simples. Não é. É tudo cheio de complicação, tá? Então, preste atenção, procura um sindicato para regulamentar ou um contador. Eu tenho agora eu tenho quem? Érica de Tambaú, ela pergunta o quê? Como registrar um cuidador que trabalha de segunda a sexta à noite. Aí é contador também? É contador, é do mesmo jeito. Porque o que acontece? A grande preocupação deve ser a questão do adicional noturno, que vai ter direito, né? O adicional noturno, né? Por esse horário, já tem direito ao adicional noturno. Então, tudo isso é. E o bom
que é, gente, a gente tem que aprender a consultar os profissionais de cada área, sabe? Em todas as áreas tem profissionais. Nessa área, o contador, se você achar que tem capacidade técnica, você já tem um segundo grau, tem alguma coisa, você acha que consegue desenrolar daquela consulta em diante, mas no início, procure um contador, ele vai te esclarecer, até para você, hoje em dia, você tem que ter noção de quanto é que vai ser o seu gasto com a empregada doméstica. Porque você, olha bem, você contrata a empregada doméstica, você quer uma relação a longo prazo. Então você precisa saber qual vai ser esse custo. Então se você consulta um contador, que são profissionais, assim, que nós temos um grande número, que você pode, né, ir atrás, vai pagar uma consulta, ele vai fazer o primeiro trabalho, vai te explicar como é que vai ser essa sequência das horas extras, como é que você vai preencher aquele social. Mas é importante essa consulta prévia, para você saber quais vão ser os descontos e para você também, quando estiver conversando, que às vezes você pode pegar uma empregada doméstica, pode ser o primeiro trabalho dela. Então você já aproveita e já, nessa relação, já conversa, já deixa claro quais são os direitos dela e o que não. Como, por exemplo, quando é que ela vai ter, quando é que ela começa a adquirir o período aquisitivo de férias, que é diferente. Não é porque eu entrei agora em julho, que quando completar no dia 19 ou dia 20 de julho do ano de 2017, que eu quero tirar férias. Não é assim. Você significa que você conseguiu adquirir o direito a férias, porque você já tem um ano de trabalho. Agora, o dia e o mês que você vai tirar essas férias é de conveniência da parte empregadora. Então, tem que ter um acordo que ela não pode ultrapassar mais um ano. Porque aí tem multa e aí tem consequências. Mas durante esse outro ano, ela pode negociar essas férias. Pode dividir em 2 períodos, né? Um não ser inferior ao 14. Tudo conversado, né? Tudo conversado. Ô, Sheila, pra gente encerrar, que tem que estar estouradíssimo, uma doméstica ligou pra gente, não quer se identificar, mas ela disse o seguinte: ela é contratada na carteira como uma arrumadeira. É isso, Anne, a função dela? Só que ela é babá, ela cozinha, ela cuida da casa, ela faz outras funções. Ela teria que ter outros salários? Não, a questão, ela tá ultrapassando as 8 horas, o serviço dela, tudo dela tá envolvido na atividade doméstica, do lar, né? Então, assim, o que ela tem que saber exatamente é aquela história, o que foi contratado no início. Isso tá ultrapassando as minhas 8 horas, por exemplo, quando meus meninos eram pequenos, a pessoa acabava fazendo dentro dessa hora, ou dentro do que estava organizado, ela já foi contratada para isso, né? Às vezes recebe um valor a mais, por conta do trabalho. O que não pode é ultrapassar a carga horária, né? E a atividade. Porque tomar conta de casa, de uma casa como doméstica, eu vou fazer a faxina, vou ajeitar coisa de menino e aí vai. Isso tem que estar, como é que se diz? Acordado entre as partes. Eu não posso passar da minha carga horária. Ultrapassando, aí eu tenho direito a um adicional. Bom demais. Hoje tem café com direito? Tem sim. Você fala de quê? Hoje o trabalho do nosso, a gente vai falar e voltar, tá falando, né, sobre o dia. Agora deu branco. Qual é o programa dessa semana? Ó, seguinte, diz a hora. Que hora? É hoje da RCTV às 22 horas. Já tem tanto programa na cabeça que ela não tá lembrada. Eu não sei lembrar qual vai ser. Sheila Sodré, rodapé aqui da rede social da nossa amiga Sheila Sodré.